Boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que bom estar com você de novo aqui para compartilhar uma porção da Palavra de Deus. Todos os dias podemos nos alimentar da Palavra de Deus. Tem gente que enjoa de ouvir a Palavra de Deus, mas eu não me enjoo nunca. Ela é o meu alimento, ela é o meu sustento. É essa palavra que me guia, que me limpa, que me dá orientação, que me dá um norte para a vida. Hoje, por exemplo, eu quero falar sobre 3 princípios bíblicos. Quando eu estava hoje pensando um pouco sobre a história geral, me veio a lembrança da Revolução Francesa, não sei porquê. Trabalhei com história durante muitos anos e hoje eu comecei a pensar nos princípios da Revolução Francesa. Você que gosta de história deve se lembrar dos 3 princípios que são liberdade, igualdade e fraternidade. Sim, liberdade, igualdade e fraternidade. Esses foram os pilares da Revolução Francesa. E sabe o que me chama a atenção? Toda revolução que aconteceu na humanidade, revoluções estruturais, conjunturais, eu vejo em cada uma delas princípios que a gente encontra na Bíblia. Sabe, revoluções que eu digo que mudaram conceitos, que avançaram na direção do direito, da liberdade, do bem. Então, quando eu olho esses princípios que foram estabelecidos na Revolução, a Revolução Francesa aconteceu em 1789, com a queda da Bastilha, e cerca de 18 séculos antes a Bíblia já falava sobre esses princípios. Mas isso não me espanta porque hoje, por exemplo, quando eu abro a Constituição da República Federativa do Brasil, eu vejo tantos princípios que estão na Bíblia ali na Constituição. E não é só no Brasil não, em vários outros países da Europa, da América, da Ásia, enfim. É tão bom a gente ver que o Deus que nós cremos, Criador, sustentador do céu e da terra, Ele está presente ao longo da história. Então eu quero mesmo que de forma breve falar sobre esses 3 princípios, liberdade, igualdade e fraternidade. Eu quero falar sobre eles hoje. Vamos ao primeiro deles, liberdade. João 8, 32, 31 e 32, melhor dizendo. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. Aqueles homens eram muito religiosos, século I, antiguidade, período da religião, não só a antiguidade, mas outros períodos também a religião predominou. Era politeísta, era monoteísta, como era o caso dos judeus. O povo tentava buscar Deus através da religião. Mas eles buscavam uma religião que fosse verdade. Pois como hoje, no pós-modernismo, estavam cansados de ser enganados. Filósofos, líderes, sacerdotes buscavam sentido para a vida, pois a religião que eles seguiam era mais um cativeiro, eram muito mais algemas do que liberdade. A palavra religião no latim, religare, quer dizer religar o homem a Deus. Então nós pensamos que a religião veio para religar o homem a Deus, mas até então ela servia como um peso, ela servia como uma prisão, como algemas, cativeiro para a vida do ser humano. E aí Jesus diz assim: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, vocês serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus nos liberta, nos arranca do cativeiro, nos livra da prisão eterna e nos leva à liberdade. O que nos leva à liberdade? A verdade. Quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta, ela nos faz livres, e quem falou isso foi Jesus. Primeiro século da era cristã, o povo vivia em cativeiro.
Herodes, quando Jesus está diante dele para ser açoitado, pergunta a Jesus o que é a verdade. Os homens não sabiam sequer o que era a verdade. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer ser livre? Conheça Jesus. Segundo princípio, igualdade. Veja o que diz o livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 25 a 29. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres, todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Igualdade. Deus não tem filhos prediletos. O fato de eu ser pastor não me torna melhor do que você. O fato de eu ser sacerdote não quer dizer que eu vou pagar um preço por você, vou te condenar ou te absolver. Não. Cada um de nós temos acesso direto a Deus. Pastor, o povo judeu não foi o povo separado para receber o Messias? O povo preparado, o povo santificado para receber o Messias? Sim, mas o que a Bíblia está dizendo é que não há diferença entre judeus e não judeus. Não há melhor ou pior. O fato de eu ser brasileiro não me torna inferior ao judeu diante de Deus, porque Deus nos nivelou, Ele nos fez iguais. É pela fé que nós temos esta salvação, é pela fé que nós chegamos a Deus, que nós temos acesso à vida eterna. Que coisa linda! Então não há diferença entre escravos e pessoas livres. Nesse tempo de Paulo, primeiro século, era comum a escravidão. Povos que eram vencidos na guerra eram feitos escravos. E Paulo está dizendo: não há diferença entre livres e escravos. Também não há diferença entre homens e mulheres. Primeiro século, onde a mulher era vista como coisa, como objeto, como posse, como bem. Paulo está dizendo: não há diferença entre homens e mulheres. Hoje, pleno século XXI, debate-se o preconceito, a discriminação. Pessoas que discriminam negros, pessoas com discriminação social e com tantos tipos de discriminação. E a palavra de Deus está dizendo que nós somos iguais. Diante de Deus nós somos iguais. Não há maior, menor, não há melhor, pior. Diante de Deus nós somos filhos, uma vez que estamos com Cristo. Sim. Vou ao terceiro princípio, que é a fraternidade, uma vez que o tempo urge, né? Veja em Atos 4, versículo 32 em diante. Todos os que creram pensavam e sentiam o mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos eles. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas vendiam e traziam dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Sabe o que é isso? É fraternidade. Tudo era comum a todos. Não havia necessitado entre eles, porque todas as coisas eram comuns entre eles. E esses são princípios que a Bíblia nos convida a viver. Liberdade, igualdade e fraternidade. A palavra nos ensina cerca de 2000 anos atrás, e hoje, em pleno século XXI, estamos sendo desafiados a viver esses princípios. Queremos uma sociedade livre, queremos uma sociedade igualitária, queremos uma sociedade fraterna. Vamos avaliar o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus já disse cerca de 2000 anos atrás. E sabe por que essa palavra é viva? Porque o que ela disse há 2000 anos atrás continua vivo até hoje. Eu quero deixar você pensando nesses princípios da palavra de Deus. Amém, querido?
Deus te abençoe, Deus nos abençoe e nos dê um final de semana em sua presença. Vamos orar. Acabei de receber um pedido de oração por um amigo nosso, pastor Rejanilson. Recebi esse pedido num grupo de pastores. Alguém disse que ele foi infectado pelo Covid-19, está internado no hospital de Guapimirim. Peço a você que ore por ele. Pastor Rejanilson é pastor da primeira igreja batista em Parada Modelo, no município de Guapimirim, aqui no Rio de Janeiro. Peço oração por ele. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que Tu és. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por princípios tão grandes e diversos que encontramos nesse livro. Ó Deus, hoje nós falamos sobre esses três. Falamos sobre igualdade, falamos sobre fraternidade, falamos sobre liberdade, Deus. Ajuda-nos a vivê-los. Sermos uma igreja justa, uma família justa, uma sociedade, uma nação justa, Senhor. Ajuda-nos a viver os princípios da palavra de Deus, da Tua palavra. Nós te pedimos em oração. Quero colocar a vida do pastor Rejanilson em Tuas mãos. Peço que o Senhor guarde ele, Pai. Livra ele dessa doença infernal. Ó Deus, vem nos sarar, vem nos dar a cura, Senhor. Tu que és o nosso Jeová Rafá. Nós cremos na Tua cura, no Teu poder. E desde já eu ministro, Senhor Deus, a cura sobre cada pessoa naquele hospital, não só naquele hospital, mas em cada UTI, em cada unidade hospitalar desta nação, Senhor, onde há pacientes, onde há médicos, enfermeiros, pessoas trabalhando para salvar vidas. Eu entrego a vida de cada um deles, Deus, nas Tuas mãos. Entrego minha família, meus irmãos, a Tua igreja. Eu peço por cada um de nós e pela minha própria vida. No nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós a Te oramos e agradecemos hoje e para sempre. Amém, Jesus. Muito bom estar com você mais uma vez. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no seu coração.